importa sobre a mim, sobre a sua vida. Quem dá a última palavra é Deus. Amém? Sobre a sua vida não há nenhum laço de maldição, nenhuma palavra de peso neste mundo. A única palavra que pesa sobre a sua vida é a palavra de Deus. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos orado em intercessão neste lugar. Temos profetizado que vai haver muitos testemunhos. E assim Deus tem feito. Você creia que a última palavra e a única palavra sobre a sua vida é a do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia aí no livro de Números. Números capítulo 22. Números capítulo 22, versículo 5 em diante. Livro a qual nos instruiu Moisés, e a qual muitos feitos foram feitos ali. Livro de Números capítulo 22, versículo 5, diz assim: E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamou, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te que amaldiçoe este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões de Moabe e os anciões de Midianitas, com o preço, a oferta dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que está contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, e vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora da terra. Versículo 12. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoará a este povo, porque abençoado é. Vem, pode se assentar em nome de Jesus. Em momentos de guerra, de ameaças, aquele que não conhece a verdade de Cristo facilmente é atingido, porque existe uma verdade espiritual. Existe uma verdade espiritual que aquilo que você acredita terá influência sobre a sua vida. Semana passada eu disse que a maior força do ser humano, qual é?
é aquilo que você acredita. O que você acredita te move. O que você acredita te faz realizar coisas, porque você acredita. No que você acredita, você molda a sua rotina, você molda a sua vida por aquilo que você acredita. Então a maior força do ser humano não são poderes, mas é aquilo que você acredita. Isso te move. E nesse contexto, Balaão, que não é hebreu, ele vem da terra próxima ali de Ur dos Caldeus, próximo da terra onde Abraão saiu. E ele é conhecido como um profeta na terra. Mas é o profeta que tem um dom, mas não serve a Deus. É aquele que recebeu uma capacidade, mas não serve a Deus. E a fama de Balaão cresce, a ponto que Balaque, rei de Moabe, vendo o povo de Deus caminhando e crescendo, e chega próximo dele, em Moabe, Balaque fica apavorado e ele entende: opa, eu preciso de alguma arma, de alguma estratégia para vencer este povo que está crescendo. E ele se volta para Balaão, porque Balaão tinha uma fama. E o texto que nós lemos diz que o rei de Moabe, Balaque, fala para Balaão: olha, eu sei que aonde você lança a sua palavra, aqueles que você amaldiçoa, está amaldiçoado. Aqueles que você abençoa, está abençoado. É um tipo de Deus, né? Um tipo de autoridade espiritual tamanha que as pessoas olhavam para Balaão e diziam: com este nós não podemos brigar, com este nós não podemos se desentender, porque a palavra dele tem poder. E hoje nós ouvimos as mesmas frases de pessoas dizendo: a palavra tem poder. Sim, a palavra tem poder sobre aquele que está debaixo da graça do Senhor. A sua palavra tem poder, mas a palavra do outro não tem poder contra a sua vida. A sua palavra debaixo da graça do Senhor tem poder para mover situações, mas a palavra daquele que, ainda que tenha alguma autoridade espiritual, mas que não está de acordo com a vontade de Deus, esta palavra não tem poder contra a sua vida. O texto vai nos mostrar, capítulo 21, 22, 23, 24, vai nos mostrar que Balaão, este profeta que estava dividido, que ora ouvia a Deus, ora desobedecia, a ponto de que Deus manifesta no céu, coloca um anjo no caminho, coloca a palavra dentro da boca de um jumento para falar com este homem, porque este homem não está ouvindo a Deus. Mas este homem, ele tem uma marca de autoridade, uma marca de que se ele falasse, algo acontecia. Por isso movimentou o rei de Moabe para ir até ele, porque ele tinha uma marca de autoridade. Mas a maior autoridade sobre um povo que crê que está na dependência de Deus se chama Jesus Cristo. A maior força e autoridade que está sobre a sua vida é a palavra, é a promessa de Jesus. Se Jesus liberou uma palavra para a sua vida, entenda isso: não tem feiticeiro, não tem adivinho, não tem profeta que possa mudar a palavra que foi liberada. Não tem. E Deus está vendo a cena, e Balaão se move para atender a vontade de Balaão, para tentar amaldiçoar o povo. E aí Deus se manifesta e diz: ei, Balaão, se você for com este povo, entenda uma coisa, você não pode amaldiçoar, porque este povo abençoado é.
Ei, você talvez não entendeu. Deus já te abençoou antes do ventre da sua mãe. Ele já te viu. Todos os seus dias estão escritos na palma da mão de Deus. Ele já te abençoou. E não importa o que se levantou na terra, tem uma palavra de bênção para a sua vida. O Deus que te formou te abençoou. Mas se levantam autoridades espirituais. E é triste ver que para um povo sem instrução, para um povo sem entendimento de Deus, esse povo se torna escravizado, porque existem até hoje, no nosso tempo, autoridades espirituais que se levantam para querer amaldiçoar, que se levantam para ameaçar, para manipular, porque é uma autoridade espiritual. E aí muitos sem conhecimento na igreja se oprimem e não conseguem dar um passo na vida, porque a autoridade espiritual está dizendo que ela não pode, porque senão ela será amaldiçoada. Irmãos, nós não estamos debaixo de nenhuma autoridade humana. O que está sobre nós é o sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus te libertou para que você tenha liberdade. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você é livre para viver o que Deus tem para a sua vida. Não tem autoridade neste mundo que possa me proibir ou te proibir de viver alguma coisa. Nós, no máximo, irmão Ivan, temos a liberdade de abençoar. O máximo que nós podemos fazer é orar e abençoar. Máximo. Agora, nenhuma palavra da minha parte ou da parte de ninguém pode partir para você dizer que você está amaldiçoado. Nenhuma. Porque se você foi abençoado por Cristo, quem é que pode falar ao contrário? Nós somos chamados, foi para a bênção, não foi para a maldição. E agora Israel está debaixo de uma questão dizendo: opa, se este homem nos amaldiçoar, vamos amaldiçoar. Assim está crendo o rei de Moabe, que tem uma arma espiritual. E quando Balaão tenta amaldiçoar, não consegue. Por 3 vezes ele tenta amaldiçoar Israel e não consegue. A Bíblia diz que ele teve que proferir palavras de bênção, a qual ponto que o rei de Moabe ficou nervoso e disse: eu te chamei para amaldiçoar e você está abençoando, Então Balaão diz: eu não posso proferir nada que o Senhor não me permita proferir, ainda que o negócio seja bom, ainda que para mim a ordem foi amaldiçoar, mas eu não consigo. Ei, forças espirituais existem, mas elas não podem atuar contra a sua vida se não for debaixo da permissão de Deus. Não pode. Não pode. Lembra que antes do inimigo tocar na vida de Jó, precisou ter uma permissão. Antes do espírito de engano atuar na vida do rei de Israel chamado Saul, ele teve uma permissão da própria parte de Deus para atuar na vida de Saul. Toda espiritualidade maligna, ela precisa de permissão de Deus. Então não importa o que você possa estar passando, ou o que você está já passando ou vai passar, tudo está debaixo de uma permissão de Deus. Você está debaixo de uma permissão de Deus. E para passar pelo processo, você precisa entender que Deus está no controle. Que a maior autoridade sobre a sua vida se chama
de Jesus Cristo. Mas pastor, alguém lançou uma palavra, alguém lançou uma praga contra mim, e eu estou vivenciando os sinais desta praga, os sinais desta maldição. Ei, é porque você não estava debaixo do sangue. Porque para quem está debaixo do sangue de Jesus Cristo, não tem palavra de pai, não tem maldição de mãe, não tem maldição de profeta, não tem nada que vai tocar a tua vida, porque você está debaixo do sangue, entendeu? Ei, não se oprima pelas palavras externas, mas olha a palavra que está do lado de dentro. A palavra do Espírito Santo é: tu és abençoado. Mas a igreja muitas das vezes ela está com medo de palavras externas e não está entendendo as palavras que estão do lado de dentro. O que está do lado de dentro da sua vida é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo ministra sobre a sua vida é isso que vale. Motivação externa, morte, o irmão testemunhou aqui, mas a motivação de dentro está dizendo: não tem morte. Aleluia. Você precisa definir se você vai andar para uma motivação externa, que é morte, que é ódio, que é angústia, é opressão, ou se você vai andar para uma motivação interna, que é a motivação do Espírito Santo, dizendo: aí tem vida, tem renovação, tem esperança, tem jeito. Qual a motivação que você vai andar? E aí Balaque, depois de tentar por 3 vezes amaldiçoar o povo, não consegue, porque Deus não o permitiu. Entenda uma coisa: toda a autoridade é sujeita à vontade de Deus. Toda. Ainda que o mal esteja aparentemente triunfando aí, toda a autoridade está debaixo de uma vontade permissiva e temporal de Deus. Tudo tem um tempo. Jesus, quando está indo para a cruz, ele diz: aí, agora é a hora das trevas. Agora é o momento que eu me deixo ser levado pelas trevas para ir para a cruz. É o momento deles. Deixa eles aparentemente triunfar. Deixa os inimigos aparentemente triunfar por um tempo. É o momento das trevas. Mas Cristo sempre esteve no controle. No momento da sua vida você está dizendo: aí, que está triunfando na minha vida é aquela palavra de maldição que me lançaram, é aquela oração ao contrário que me lançaram. Não, ei querido, é só um processo de Deus. O que triunfa na sua vida o tempo todo é Jesus Cristo. Não tem como outra coisa triunfar. Porque parece que a gente pensa assim, ó, aqueles que andam na ideia, na ideologia de domínios espirituais malignos. Parece que assim Deus te chamou, derramou sobre você o Espírito Santo, mas agora de repente Deus tem que tirar de você o Espírito Santo e deixar você sozinho por um tempo para o inimigo triunfar. Isso está dizendo. Quando você diz que o inimigo está dominando a sua vida, você está dizendo: não tem presença de Deus na minha vida. Porque não tem como habitar 2 dentro do mesmo corpo. Dentro do mesmo templo não tem espaço para 2. Ou é o Espírito Santo, ou é o Espírito maligno. Não tem espaço para 2. Então quando você diz: ei, o maligno está dominando a minha vida, ele está regendo a minha vida, ele está me fazendo coisas terríveis, então você está dizendo: na minha vida está faltando a presença de Deus. Mas quando você declara: sobre a minha vida está a presença, sobre a minha vida quem reina é o Espírito Santo, quem direciona a minha vida é o Espírito de Deus, quem me leva e quem me traz é o Espírito de Deus, quem me põe de pé é o Espírito Santo de Deus, quem me faz passar por essa luta é o Espírito Santo, quem me dá força nessa adversidade é o Espírito Santo. Então você está dizendo: em todo tempo não me falta a presença, em todo tempo não me falta a doce e gloriosa presença de Deus, em todo tempo não me falta o domínio de Deus. É isso que Deus ensinou para Balaão aqui. E a Bíblia diz que tentando Balaão amaldiçoar, não consegue mais. O rei de Moab vai embora, desiste de toda a proposta, porque não tem como amaldiçoar aqueles que Deus chamou, não tem como amaldiçoar aqueles que Deus já abençoou. E Deus não muda
a sua boa vontade. Deus muda decretos malignos, decretos de destruição. Deus muda. Agora a boa vontade de Deus não muda. A boa vontade de Deus, ela permanece. O que Deus determinou para mim e para a sua vida não pode ser mudado. Fomos chamados para andar abençoados pela presença do Senhor. Depois de tentar usar uma arma espiritual contra o povo de Deus, e não tendo como, porque quem agora estava intercedendo e operando era o próprio Deus, a igreja se posiciona em oração, a igreja se posiciona em intercessão. Você se posiciona em oração e compromisso na sua casa, diante de Deus, para Deus livrar, para Deus salvar, para Deus perdoar. É o posicionamento da igreja. Mas quem entra na guerra realmente é o Senhor, está entendendo? Portanto, se você estava cansado, se estava pesado em receber isso para a tua vida, quem vai guerrear por você é Deus. Só fica posicionado. Pode estar cansado, pode estar doendo, fica posicionado, porque quem entra nesta guerra é Deus. O próprio Deus desce e entra na história. Não precisava, mas Deus entrou para mostrar para os reinos e para mostrar para as forças espirituais que Deus está no controle. Deus não precisava, irmão, enviar anjo para ficar na frente do Balaão. Deus não precisava usar um elemento sobrenatural e falar na boca da jumenta. Deus não precisava de nada disso, irmão. Mas o texto diz que Deus só usou a jumenta para produzir livramento para o profeta desviado. Deus vai usar às vezes coisas que nós não entendemos, mas é só para mostrar para você que quem manda é Ele. Deus usa uma situação que parece impossível, que parece morte, mas é para mostrar para a igreja que Ele ainda faz milagre. Está entendendo? Que não é sobre a autoridade de homem nenhuma, não. Ele ainda faz milagre, porque Ele quer fazer. Situações que Deus demonstra a grandeza dele, só isso. Não precisava, mas Ele fez. Usou o anjo para a jumenta ver, e usou a jumenta para falar com o homem, porque Ele faz, porque Ele não muda. Só que a síndrome de Balaão continuou perdurando o tempo, porque é uma síndrome, não é de um homem, mas é uma síndrome espiritual. O que é espiritual, irmão, não tem data de validade. Por isso que você é eterno. Por isso que você vai morar eternamente com Deus, porque você é espiritual. Você não é só essa carcaça bonita e maquiada, você é espiritual. O que é espiritual, o tempo passa, tudo passa, mas o que é espiritual permanece. E a síndrome espiritual de Balaão permaneceu. A Bíblia vai dizer no capítulo 25 do livro de Números que a maldição da palavra de Balaão não pegou, não teve efeito, mas o que teve efeito foi assim, ensinamento. A Bíblia diz no capítulo 25 que o povo de Israel agora está entorpecido. O povo de Israel agora está corrompido, se misturando com as mulheres de Moab, se prostituindo e prestando culto à espiritualidade e a Deus estranho. Porque quando uma maldição não pode te tocar, eles vão usar de estratégias e de ensinos para normalizar o que não é normal perante Deus. E o povo se corrompe a tal ponto que levam mulheres para as tendas para se prostituir. E o sacerdote se levanta para matar aquela mulher e aquele homem israelita que está se prostituindo. E aí o tempo passa. Que tem a ver isso, pastor, conosco? Porque o que o inimigo fez lá atrás,
Ele continuou fazendo, e continua até nos nossos tempos. A Bíblia diz que passa mais de 3.000 anos. Aí o apóstolo João tem a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, é Jesus que revelou para ele. E Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, a carta à igreja aos irmãos em Pérgamo. Deus vai dizer assim: ei, tenho algo contra vocês. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, que alguns de vocês andam na doutrina, no costume, nos atos de Balaão. O camarada viveu mais de 3.000 anos atrás, já morreu, mas não é sobre uma pessoa. É por isso que Paulo vai ser usado em Efésios dizendo assim: ei, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, ações espirituais que atuam nas regiões celestiais. O mesmo espírito, a mesma síndrome que estava em Balaão lá no tempo de Moisés, agora está na igreja nova, na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos. A igreja de Pérgamo foi situada onde o próprio Deus diz que era trono de Satanás, porque se adorava a Deus estranho ali. A igreja de Pérgamo está situada em um lugar onde a espiritualidade é muito forte, onde havia o Deus da saúde, onde esse Deus segurava um cajado com uma cobra enrolada. Quando você vê nas escolas de medicina, nas farmácias, o símbolo lá de uma cobra enrolada num cajado, você vai ver, é porque veio no contexto de Pérgamo, que havia um Deus que curava. E aí Deus diz: eu sei que vocês estão situados onde há o trono de Satanás, mas o problema não é o trono de Satanás. O problema não é Satanás ter células próximo da igreja. Tem medo de passar na frente de um lugar onde tem rituais malignos. Tem gente que tem medo de passar em uma encruzilhada onde tem lá despachos. Ei, irmão, o problema não é os despachos, não é os tronos do inimigo que está espalhado sobre a face da terra. O problema está na síndrome de Balaão. Deus disse: eu sei que vocês estão situados onde há o trono de Satanás, mas o problema não é trono de Satanás. Nunca foi. A história já diz isso. A Bíblia diz que José, um moço hebreu, está no Egito, e Deus exalta ele e diz assim: ei, José, usa a própria boca do faraó e diz: ei, o faraó chama José e diz: ei, eu, o faraó diz, o maioral do Egito, dizendo: eu vou ficar no meu trono, que é aquilo que eu fui chamado, trono de Satanás. Mas você, José, moço, você vai governar tudo. Vai igual? Aleluia. Eu posso ser uma autoridade maligna e ter um trono, mas você tem um Deus que te chamou para governar. Pegou isso na tua vida? O problema não são os tronos malignos, o problema é a autoridade que você não está exercendo para repreender a síndrome de Balaão. E aí Deus chama João e revela a ele na carta à igreja de Pérgamo: ei, o problema sabe qual é? Vocês estão servindo a doutrina de Balaão, que levou os mesmos lá no tempo de Moisés a se prostituir, a corromperem a espiritualidade, a não ter adoração única e exclusiva ao Senhor. Ei, então receba isso para a tua vida. As autoridades tentam te amaldiçoar, as espiritualidades tentam nos amaldiçoar, mas não podendo, elas vão sempre tentar nos entorpecer, vão tentar mudar uma verdade de Deus, dizendo: não tem problema sacrificar, não tem problema se misturar com os costumes da terra, não tem problema se misturar com os rituais da terra. Foi assim com Moisés lá em Números, e é assim que está acontecendo agora na igreja primitiva de Pérgamo. Não tem problema sacrificar,
Não tem problema seguir os costumes que o próprio Balaão tentou lá atrás. Não tem problema. Esta é a maior estratégia do maligno. Porque o maligno entende que existe um muro de proteção para com a minha e para com a sua vida. Ele tenta destoar, ele tenta distorcer a verdade de Deus sobre nós. E aí ele quer mudar o nosso caráter, ele quer mudar o nosso costume de ser somente adorador e prestar reverência somente a Deus. E aí começa a trazer misturas. Ele começa a trazer na nossa mente uma normalidade. Começa a normalizar e a trazer coisas que não são normais para ser normais diante da igreja. É isso que levou o povo a pecar. É isso que leva o povo a ter sofrimentos, a andar debaixo de situações que parecem maldições hereditárias, mas a verdade é porque os seus atos estão sendo levados por síndrome, por ensinamento de Balaão. Não é palavra de maldição. Não é porque alguém lançou uma palavra para você e você está vivendo maldição, não. Deus está dizendo à igreja de Bergamo, é porque vocês estão servindo doutrina de Balaão. Doutrina é ensinamento. Qual ensinamento você está servindo? Qual ensinamento você está dando ouvido? Só isso que eu tenho contra vocês, Deus é bem claro. Vocês estão servindo doutrina de Balaão. Apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, também está dizendo: ei, muitos pereceram e pecaram porque se voltaram às práticas de Balaão. Mais de 3.000 anos atrás. E a Bíblia está testificando de novo. Aí, depois de Jesus, depois de Apocalipse, passou um pouco mais de 2.000 anos atrás, e de novo a igreja está no mesmo jeito. Tem gente que vem adorar a Deus, aí sai daqui, vai fazer práticas que não agradam a Deus. Aí depois a chorar vai dizer: eu estou debaixo de maldição, estou debaixo de luta. Mas porque está aceitando práticas que não é para aceitar. Você está aceitando rudimentos que não é para você aceitar. Você está aceitando costumes que não é para você aceitar. Você está normalizando aquilo que não é normal perante a palavra de Deus. Você está aceitando idolatria. Você está aceitando mistura. Você está aceitando prostituição. Você está aceitando tudo aquilo que Deus já rejeitou na sua vida. Glória a Deus. E aí você vai usar aquilo que é conveniente. Ah, pastor, é porque alguém lançou uma palavra maligna. Ah, pastor, é porque tal sacerdote me amaldiçoou. Não existe. Não existe. Toma isso para a tua vida. Não existe nenhum pastor, nenhum homem nesta vida que pode me amaldiçoar ou te amaldiçoar. Não existe. Porque eu e você estamos debaixo do sangue, não é de bode. Não é sangue de cordeiro, mano. Não é sangue de boi. É debaixo do sangue do cordeiro perfeito e santo que morreu na cruz do Calvário para nos dar vitória. E você está debaixo do sangue que te abençoa. Receba isso em nome de Jesus. Se liberte de todo peso, de toda palavra de medo e viva a liberdade em Cristo. Receba isso e aplauda Ele em nome de Jesus. O que traz reprovação de Deus é esquecer dos fundamentos, é esquecer que você não foi chamado para ser idólatra, esquecer que você não foi chamado para andar debaixo de costume, é esquecer que toda palavra de Balaão com a sua vida não tem poder. Isso que traz sofrimento. Esquecer que Deus está olhando para você e Ele está esperando que você se lembre da palavra dEle. Todas as vezes que você estiver diante de um desafio, diante de uma palavra ruim para a sua vida, você precisa só se lembrar qual a palavra que rege a tua vida. Porque como eu disse, o que te movimenta, o que te sustenta é o que você acredita.
porque você decidiu acreditar em tantas coisas, você começa a se movimentar perdido. Porque você acredita na palavra de Deus, mas você também acredita no Alcorão. Você acredita na palavra de Deus, mas você também acredita no espírito de Allan Kardec. Você acredita na palavra de Deus, mas você também acredita em Siddhartha Gautama, que é o fundador do budismo. Você acredita na palavra de Deus, mas você também acredita em uma teologia liberal, que tudo pode e nada tem problema. E aí você está andando igual bêbado, entorpecido, para todo lado você vai. Está andando debaixo de vento de doutrina, para lá e para cá. Ninguém sabe para onde vai nem para onde vem. É isso que te leva para a maldição. Não é palavra de ninguém. Então, em nome de Jesus, não abra mais a sua boca para dizer: a palavra do outro tem poder. Não, a palavra de Cristo tem poder sobre a minha vida. O que tem poder sobre a minha vida é só a palavra dele, de mais ninguém. Mas alguns têm medo de trazer essa verdade, porque a igreja vai dizer assim: então, pastor, então para que igreja, para que pastor? Para você aprender isso. Para você aprender que a maior autoridade sobre a sua vida é o sangue de Jesus. Mas pastor, você falando isso, você não tem medo das pessoas não virem mais para a igreja? Não tem medo, porque o mesmo Deus que é a autoridade sobre nós, ele disse que nós fomos chamados para ser igreja, para comunhão, para estar junto, para cantarmos hinos espirituais, para aprendermos junto. Então não tem medo de trazer essa verdade para você, que você é livre, mesmo sem alguém, mesmo sem uma autoridade querer te abençoar ou não, você é livre e você é abençoado em Cristo. Muita gente andou durante muito tempo debaixo de maldição, esperando que um homem lançasse uma palavra sobre ela, uma palavra de bênção. Aí o homem morreu, e aí a pessoa está dizendo: aí fiquei amaldiçoada, porque o que era para me abençoar morreu. Ei, a minha vida e a sua vida não está na dependência da vida do outro. Porque hoje você está aqui, amanhã talvez você não está mais, talvez você parta para a glória. E quem é que vai ser abençoado? Todos são abençoados é por Cristo, irmão. Se nós colocarmos a nossa vida na dependência da palavra do outro, nós somos escravos. Aleluia. Somos escravos, não somos livres. Se o outro não liberou, você não vive. Se o outro não disser sim, você não vive. Tem pessoas que não podem fazer uma viagem sequer, se o seu líder não disser sim. A Bíblia diz que nós somos chamados para a liberdade, não para a escravidão. Uma igreja livre sabe onde pisa e sabe como pisa. Uma igreja livre sabe que ela, mesmo pisando no lugar onde é o trono de Satanás, onde a espiritualidade de Satanás é ativa, mas ela sabe que ela está ali posicionada para ser a luz do mundo. Ela não teme nada que o inimigo possa estar rodeando em volta dela, porque ela é livre, ela não tem medo, ela não anda debaixo do medo de maldição hereditária. Ela não anda debaixo do medo de maldição espiritual, não. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez maldito na cruz. Ele levou toda a maldição para aqueles que se arrependem. É fato que tem muita gente vivendo debaixo de maldição, porque não está debaixo da palavra. É fato. Mas para todo aquele que vive debaixo do sangue de Jesus, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a lição da tua vida. A tua casa, a tua vida é livre. A sombra das tuas mãos é livre. Vai, levanta, se posiciona e nasce, porque Deus te chamou para um caminho de liberdade. Receba isso e aplaude e glorifica o Senhor, filho de terra. Você é livre.
Essa semana Deus me trouxe algo no sentido de liberdade. Me fez agradecer porque hoje eu sou livre. Porque as circunstâncias da vida, as propostas da vida, vamos dizer assim, se eu fosse livre, né? O jovem tem muito isso, né? O jovem tem muito isso, se eu fosse livre. Meu pai e minha mãe não deixam fazer isso, não deixam fazer aquilo. Se eu fosse livre para ir, para voltar a hora que quiser. A liberdade estranha. A liberdade que não glorifica a Deus. Deus me fez me lembrar. Que bom que hoje eu não sou livre para fazer o que eu quero. Que bom que hoje eu não sou livre para sentir o que eu quiser sentir. A igreja não é livre para fazer o que quer. A igreja não é livre para sentir o que quer. Tem sentimentos que vêm sobre a sua vida que são sentimentos malignos, você precisa repreender. Tem caminhos que vêm para a sua vida que são caminhos malignos, de perdição, e você precisa repreender. Porque você não é livre para fazer o que quer, você é livre para fazer o certo. Aleluia. Porque antes, quando fazíamos o que queria, quando íamos aonde queríamos, quando voltávamos só na hora que queríamos voltar, nós fazíamos aquilo que não deveríamos. E éramos escravos. Mas hoje, na liberdade de Cristo, eu posso dizer não. Eu posso dizer não para uma motivação que não glorifica a Deus. Eu posso dizer não para um caminho que vai me levar à perdição. Eu posso dizer não. E aí eu comecei a agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque eu não sou livre mais para fazer o que eu quero, mas eu sou livre para obedecer e fazer a sua vontade, porque sei que o Senhor já me chamou e já me abençoou, e então eu não sou mais escravo mesmo. Repreenda todo medo da sua vida. Pessoas não estão dando passo na terra porque está com medo do que vai acontecer. Ei, não temas, Deus está com você. No passo que você vai dar, vai glorificar a palavra, vai trazer honra ao nome de Deus. Então dê um passo. Eu vou profetizar, ei, pessoas que estavam com medo de fechar negócio, vai fechar. Pessoas que estavam com medo de casamento, vai casar. Pessoas que estavam com medo de crescer, vai crescer em nome de Jesus. Descer aí. Ele nos libertou do império do medo, do império do pecado, irmão. Está com medo do quê? Mas tem muita opressão, tem muito trono do inimigo. Deixa os tronos do inimigo. Os tronos do inimigo vão ter que ficar parados na sua frente e enxergar Deus se usando para governar situações. Enquanto houver mundo, vai haver ações malignas, irmão. Mas o que está sobre nós é maior do que o inimigo. Ei, o que está sobre a sua vida é maior do que o inimigo. Está entendendo? Não temas mais. Não ande mais temeroso, com medo, enfraquecido, mas se levante, dê um passo para Jesus. Tem pessoas que dizem assim: mas você dá um passo para servir a Jesus, eu não sei o que vai ser. Não está no teu controle, está no controle dele. Está com medo do quê? Ele está com medo da reação do irmão, do pai, do tio. Ei, se lance para Jesus. Jesus quem vai sustentar a tua vida. É Jesus quem vai te fazer chegar. Então nós não somos mais escravos do medo. Medo de viver no novo. Eu não sou mais oprimido por nenhuma palavra externa. Aleluia. Você não é mais motivado por nenhuma palavra externa. Eu sou motivado pela palavra interna. Porque dentro de nós está o Espírito Santo que nos faz lembrar de ter a palavra de Jesus Cristo. Ei, comece a ouvir a voz do Espírito. Nesta manhã,
forte e guerreira. Você só ora. Você só declara: Senhor, estou na sua dependência. Você só declara: Senhor, eu sei que tu é bom. Você só declara: Senhor, eu sei que tu pode. Você só declara: Senhor, eu sei que o Senhor destrama todos os inimigos. Eu sei que o Senhor pode tudo. Você só declara: Tu és o meu Deus. Você declara. Mas eu não vou temer. Você não vai temer. Tem passos grandiosos para você dar. Você só vai conseguir dar esses passos se você se libertar de palavra de medo, de palavra de maldição. Não existe palavra de maldição contra a tua vida, porque aquilo que Deus abençoou, ninguém pode abençoar. Receba isso, aplaude, glorifica e vamos adorar a Ele. Nós somos abençoados. Você é morada dele. Então se posiciona como casa, como morada. Não aceite palavra de maldição. Não aceite doutrinas que te falem fugir da palavra de Deus. Não aceite. Não aceite rituais que não glorificam o nome exclusivamente do Senhor. Ele, portanto, toda a força espiritual, ao contrário, a vontade de Deus já caiu por terra na minha e na sua vida. Nós somos livres hoje de toda a força espiritual que nos levava para a escravidão. E hoje somos livres para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Ei, você é a autoridade de Deus na sua casa. Não tem outra autoridade maior na tua casa de Deus. Você não é escravo. tem nada que nos possa fazer se oprimir, nos descer, escravizar.
livres para cumprir a vontade perfeita de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, igreja? Que te faz sofrer é práticas que não glorificam a Deus, não são palavras. Entenda isso para a tua vida. As suas práticas em Cristo vão dizer se você é livre ou se você não é. São suas práticas. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, intercessão aqui às 19 horas. Quarta-feira, quarta teológica. Essa próxima quarta bíblica teológica. Sexta-feira, mesa de homens e mulheres. Domingo estaremos adorando a Deus. Nosso evento sábado. Sábado agora já. Sábado agora, evento de mulheres. Irmãos, venham para servir essas mulheres, que vai ser bênção, em nome de Jesus, né? Deus nos deu, agora temos que servir, né? Venham os irmãos, casados, solteiros, não tem problema, venham servir. Vai ser bênção em nome de Jesus. Deus vai abençoar muito a vida dessas mulheres. E abençoando elas é vantagem para nós, né, irmão? Fica tudo mais fácil, né? Mulheres abençoadas, cheias de Deus, tudo flui em nome de Jesus. O nome do Senhor será glorificado. Será a partir das 19 horas. Encontro de mulheres aqui e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Mais alguma? Não, nada. Vamos orar então. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, bondade e misericórdia, pela liberdade do Senhor que está sobre a nossa vida, para que nós possamos se posicionar e cumprir a tua boa vontade na face da terra. Deus Santo, nós cremos, ó Pai, que sobre nós é a tua palavra. É a tua palavra que decide. É a tua palavra que determina o nosso destino. E aqui nós estamos para fazer cumprir a tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ser livre do Senhor, de poder viver para ser instrumento da tua vontade e do teu querer. Abençoa, Senhor, os teus filhos mais e mais, que eles possam contar testemunhos da grandeza e do poder do Senhor. Guarda os teus filhos, ó Pai, parados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja glorificado nessa semana que está para se iniciar. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Assim nós queremos e agradecemos em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas sim para todos sempre. E toda a igreja diz amém. Graças a Deus.